Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom poder me dirigir a você em mais um dia, mais uma segunda-feira, uma nova semana, um novo tempo, tempo de feriado e tempo também de glorificarmos a Deus pela vida das nossas crianças. Afinal de contas, hoje é o dia que nós celebramos o Dia das Crianças. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus 18, do 1 ao 5, que diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Meu irmão, minha irmã, o ponto principal desse texto está falando sobre nós nos convertermos, nós sermos, nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Mas Jesus está usando aqui uma expressão que é a criança. E Jesus está dizendo assim: olha, o maior no reino dos céus é o que serve. O maior no reino dos céus é como uma criança que se coloca à disposição, que tem um coração puro, mãos limpas e coração puro. A Bíblia vai usando algumas expressões. E eu fico pensando sobre como anda a nossa história, como anda a nossa vida. Será que nós temos nos achegado diante de Deus como uma criança se achega diante do pai e da mãe? Eu quero crer que nesse texto aqui a expressão não é uma criança grande que começa a buscar os pais já com uma certa malandragem, tentando entender já algumas coisas ou fazer de algum modo, jogar muitas vezes um pai contra o outro ou outra questão qualquer. Mas eu entendo como a Bíblia diz aqui a expressão como criancinhas. Ou seja, aquela que literalmente depende do pai e da mãe, que confia no pai e na mãe, de que se o pai e a mãe não gerar sustento, eles não têm o que fazer. Aquela criancinha de que quando deseja algo, ou necessita de algo, vai até o pai e a mãe, clama esse pai e essa mãe para receber esse algo. Ou seja, a Bíblia fala de um coração puro, de uma pureza interior que não faz isso por vanglória ou por qualquer outro motivo a não ser buscando realmente o coração do pai e da mãe. Como nós temos nos achegado ao nosso Deus? Como nós temos buscado o nosso Deus? Que eu e você possamos olhar para uma criancinha e nos achegar ao nosso pai, exatamente como um bebezinho faz com o pai e com a mãe. Amém? E além disso, que eu e você nesse dia possamos então clamar a Deus para que Ele nos torne como uma criança, não no sentido de criancice, mas no sentido do coração voltado ao Senhor. Que Deus também nos dê graça nesse dia, pagar um preço pelas nossas crianças, para que elas cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus, que ouçam a voz de Deus e que obedeçam a direção dEle em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina um modelo a ser seguido, Pai. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós somos desafiados e chamados a ser como crianças, Pai. Ó Deus, não no sentido, Deus, da imaturidade, não no sentido, Deus, da birra, muitas vezes que uma criança começa a agir, ó Deus amado, ó Deus, mas que sejamos como criança, Deus, no sentido da nossa inocência, no sentido da dependência. Ó Deus amado, nos ajude, Pai, ó Deus, a nos lançarmos, a nos rendermos como crianças aos Teus pés. Senhor, que assim também nós clamamos aqui nessa manhã, nesse dia, ó Deus, pelas nossas crianças. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada uma delas, supra cada uma delas, sustente a cada uma delas, que seja, ó Deus, elas possam crescer, Deus, e ser bênção nesse tempo, nessa geração. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa,
que eu e você possamos ser a cada dia mais como crianças na presença do Senhor. Mas que também nesse dia você possa investir tempo com as crianças que estão à sua volta. Seja um referencial para as crianças à sua volta. Para os seus filhos, sobrinhos, netos, para as crianças que estão à sua volta, seja um referencial do Senhor. Que eles cresçam, olhando, espelhando em você, vendo Jesus em você nesses dias. Amém? Que Deus abençoe. Até mais.